loop for e criação de variáveis. Conforme nossa última aula, hoje nós aprenderemos como criar uma rotina, criar um loop para que as informações elas sejam inseridas dentro da tabela que eu criei lá no SAP de uma forma bem massiva. Então ele vai percorrer todas as linhas dessa tabela que eu criei até a última linha. E nós iremos aprender. Aqui eu coloquei uma tabela com os mesmos campos que temos lá na tabela que eu criei. CPF, nome, sobrenome, sexo, telefone, e-mail e departamento. Que eu coloquei informações totalmente fictícias. Também renomeei, tá? Essa guia para cadastro. E aqui eu deixei como tabela. O botão de executar permanece aqui. Porém eu vou inserir mais uma coluna aqui e vou chamar ela de check. Por quê? Porque eu quero fazer uma checagem. Então, toda vez que ele inserir a informação, ele vai colocar um check aqui. Porque nesse período de pandemia, enfim, a maioria das pessoas estão acessando o SAP via VPN e outros métodos. Então, assim, a VPN pode cair, sua internet pode cair, e tudo isso pode complicar a sua rotina. Imagina se ela tivesse 1000 informações. Vai ser difícil você saber exatamente do ponto que parou. Então a gente coloca um estado aqui para a gente saber o que deu certo e o que deu errado, aonde exatamente ele parou, para a gente poder dar a continuidade, tá? Então aqui criei mais uma coluna chamada check e aqui eu vou colocar 1 e 0, tá? Vou selecionar e aqui em página inicial, formatação condicional, conjunto de ícones, vou colocar esses ícones aqui, ó. Olha só que legal. Só que apareceu certo, né? O check, o errado aqui, só que ainda está permanecendo aqui 1 e 0. O que nós iremos fazer? Gerenciar regras, editar e aqui, ó, mostrar somente ícone, beleza? Dou um OK, mando aplicar e é isso que nós temos agora. Então, se eu colocar 1, ele coloca um certo. Se eu colocar um 0, ele coloca errado, beleza? Então, isso daqui a gente também vai aprimorar no nosso código, tá? Antes de mais nada, lá no SAP, eu preciso gravar um scriptzinho aqui, Rapidex. Então, vou chamá-lo de script 5, tá? Vou mandar gravar, ele já existe aqui, vou pedir para subscrever. E aqui na barra de transações, vou dar um /N. Dou um Enter e paro minha gravação. É só essa informação que eu queria. Para quem não sabe, o /N, ele volta o SAP para a tela inicial. Seja lá onde for, você dá um /N, ele volta para essa tela aqui inicial, tá? Então, já tem um script gravado aqui, editar, e essas duas últimas linhas que eu quero aqui, ó, que é o /N e quando eu pressiono o Enter, tá? Então, vou copiar essas duas linhas e vou inserir lá na minha guia de desenvolvedor, Visual Basic. Vou inserir aqui, porém eu vou deixar eles no morno aqui, que a gente vai usar mais tarde. Então, vou colocar aqui, ó, aspas simples aqui, tá? E agora, nós iremos aprender a declarar variáveis. O VBA, assim como qualquer outra linguagem de programação, a gente pode declarar variáveis para utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar uma variável inteira, uma integer. E ela grava números inteiros de menos 32.768 a 32.767. Ah, minha tabela tem mais do que 32.000 linhas, 32.000 informações. Então você pode partir aqui para long, ela vai até 2 milhões. Se tiver mais de 2 milhões, que duvido muito, tem a long, e assim vai. Mas aqui a gente vai usar integer, para a gente é suficiente, tá? Isso aqui vai ficar na guia recursos, para vocês darem uma estudada aqui e aprender um pouco mais sobre VBA, tá? Como a gente declara? Embaixo da sub aqui, dentro da nossa procedure, a gente digita DIN. Então a gente está falando para o VBA que a gente vai declarar uma variável. Qual que é o nome da variável? Última célula. Não pode ter acento, caracteres especiais e nem espaço. Vou chamá-la de última célula as integer. Então estou falando que essa minha variável é uma inteira. Ok? Então, beleza, já tem uma variável declarada. Agora eu vou utilizá-la. Como a gente utiliza? Então aqui embaixo eu vou colocar última célula igual. Então estou falando que ela vai receber um valor.
Aqui eu tenho, no meu canivete suíço, eu tenho um código aqui também que eu sempre esqueço a sintaxe dele, né? Então eu prefiro deixar ele gravado aqui. O que faz esse código? Ele conta a quantidade de linhas que tem na tabela e retorna a quantidade de linha que tem nessa planilha. Então ele faz uma contagem do que não está vazio. No caso são 21. E isso ele vai fazer de forma dinâmica. Então se eu colocar mais 50 informações aqui, ele vai fazer essa contagem, beleza? Então aqui a única coisa que eu preciso trocar é esse plan 5 aqui, porque no caso aqui a gente está usando, vai referenciar a planilha 1. E perceba aqui, olha só que legal, a estrutura aqui, ó, planilha 1 e entre parênteses cadastro. Por quê? Cadastro é o nome que eu dei aqui para essa guia. Porém, a gente consegue, inclusive, no código referenciar, ao invés do nome raiz, referenciar o cadastro. Mas aí eu fiz todo um código baseado no cadastro e amanhã ou depois vou lá e altero o nome ou alguém altera esse nome. Eu coloquei todo o código a perder. Entendeu? O código vai dar erro. Então, assim, sempre coloca o nome raiz. Esse aqui é imutável. Na verdade, só se você vier aqui alterar ele, né? Mas por default, dentro do VBA você consegue fazer alteração. Aqui fora não, tá? Então, ele é mais recomendável. Vou colocar aqui, ó, planilha 1. Beleza? E como eu sei que está funcionando? Bom, eu posso fazer um teste aqui. Eu posso colocar um MSG Box, tá? E dentro dessa mensagem, eu quero que ele me mostre a informação contida nessa variável. E aí, para ele não rodar todo o código, eu vou pedir para ele stopar. Ó. Então, eu posso clicar aqui, ó, nesse canto aqui. Eu vou clicar na próxima linha abaixo do MSG Box. Nesse caso aqui, não, porque é um comentário. Eu vou colocar aqui, ó. Então, ele vai percorrer tudo isso daqui e vai parar aqui, ok? Vamos fazer um teste? Vou minimizar aqui, ó. Deixar do lado e vou mandar dar um play. Olha só. Então, ele já me mostrou aqui, ó, no MSG Box, 21 linhas. Então, beleza. É isso que a gente vai precisar para a gente fazer o nosso loop, beleza? Isso daqui já não me interessa mais. Então, agora a gente vai atuar aí no nosso loop. Antes de mais nada, a gente precisa referenciar as células da planilha, da nossa tabela. Então, assim, aqui, ao invés dessa informação, eu quero que ele puxe de uma célula. Como a gente faz isso? Então, aqui, session, find, id, tal, cpf.text. O que nós faremos aqui? Nós iremos deletar essa informação que está entre parênteses, tá? E vamos colocar cells, abrir, e aqui ele pede duas informações. Então, estou falando da célula, ok? Cells, abro parênteses, ele pede duas informações aqui, ó. Linha e coluna, tá? A linha a gente vai colocar a linha, daqui a pouco a gente vai colocar a linha, vou deixar a linha 1, tá? Vírgula, a coluna a gente tem que interpretar a coluna por valor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Poderia colocar A, B, eu teria que colocar entre parênteses. Aqui no caso, então, vou colocar 1,1, que é a primeira coluna, ponto value, beleza? Então, estou falando que eu quero o valor da primeira linha da célula 1, beleza? Aqui também eu vou declarar outra variável. Então, ó, din e as integer, ok? Integer. E aqui eu vou falar que o i ele recebe 2, tá? Por que 2? Porque eu quero que 2 seja a minha primeira linha. Se você olhar na nossa planilha, aqui é o cabeçalho. O cabeçalho para mim não interessa, né? Eu não quero que ele coloque lá na transação CPF, nome. Eu quero que ele pegue a informação. Então a informação ela está a partir da segunda linha. Então por isso que eu estou declarando uma variável com valor 2, tá? E aqui a gente vai fazer uma pequena alteração. Ao invés do i, do 1, eu vou colocar o i. Então, estou referenciando agora a célula, a variável, perdão. Essa variável está recebendo o valor 2. Então, beleza. Então, aqui, eu sei que ele está pegando a segunda linha da primeira coluna, ponto value. E a gente vai fazer isso para os demais.
Então aqui, basicamente, a gente só vai seguindo a sequência, né? Então, célula linha I, coluna 2. Aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 4. Perceba como é fácil. Aqui é 5, tá? Aqui é 5. Aqui é 6, sexta coluna. Opa, Ctrl Z. Aqui é 6. Departamento é a sétima. A sétima coluna. Vamos confirmar? Então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. É isso que a gente precisa. Então agora, ao invés dele colocar a informação de forma explícita, né, a gente vai utilizar uma tabela como referência, tá? Então aqui ele já está puxando essas informações, a gente já testa, porém a gente precisa criar um loop, tá? Então eu quero que ele percorra, faça toda essa sequência aqui. Quando ele terminar, essa informação que era 1, agora eu quero que essa informação que era 2, eu quero que seja 3. E aí quando ele percorrer tudo novamente, aí vai trocar, vai ser 4, 5 até a última célula. Eu coloquei a última célula, mas na verdade vamos renomear aqui última linha, tá? Última linha. Então eu quero que ele percorra até a última linha. Aqui eu preciso alterar também. Última linha. E como nós faremos isso? Bom, vamos lá. Declaração de loop. No VBA existem vários loops, while, enfim, mas o mais comum e o mais fácil de trabalhar é o for. Então, como a gente declara? For 1 igual a 2. Então, posso declarar direto aqui, tá? E aí eu não precisaria fazer essa declaração aqui, tá? Então, vou tirar essa declaração. E aqui, ó, vou colocar for, a variável i, ela é igual a 2, então ela vai ser startada como 2. To última linha. Última linha. Ou seja, o que eu estou falando para ele faça, né, enquanto a informação dessa variável for diferente da última linha. Ou seja, for diferente de 21, tá? Então ele está startando em 2 aqui. Por quê? Porque ele vai ignorar o cabeçalho, tá? Então, é isso. Aqui no final, então ele vai fazer esse for, esse loop, vai percorrer. E aqui no final, a gente precisa colocar o next e. Então eu estou falando próxima, né? Que ele vai fazer, ele vai acrescentar o valor a essa variável. Então ele faz a rotina. Faz a rotina terminou, aqui era 2, passa a ser 3, ok? Aí ele faz a rotina de novo, terminou, aqui era 3, passa a ser 4. Beleza? É isso que ele vai fazer. Só que aqui eu vou pedir para ele, depois que ele fizer isso, ele vai finalizar ele vai sair da transação e vai começar lá do zero. Então agora eu vou trazer esse código aqui para cima. Então ele vai fazer todo o cadastro, depois ele vai voltar para a tela inicial do SAP. Voltou para a tela inicial do SAP, ele vai começar tudo de novo. E aí na próxima aula a gente vai aprender a melhorar esse código, tá? Aqui, por enquanto é isso, tá? É essa mágica aqui que tem que acontecer. Deixa eu ver se o SAP tá aberto aqui certinho. A gente já vai fazer um teste. Então aqui, ó, ele tá puxando agora as células, tá? Essa linha aqui, inclusive, ela nem seria necessário, mas vou deixar. De novo, ele só está colocando o ponteiro, né, do mouse no segundo caractere. Apenas isso. Daqui a gente poderia descartar. Mas como ele não influencia, eu vou deixá-lo aí. Então vamos fazer um teste, torcer para que funcione. Então vamos lá. Ó. Tá tudo certinho aqui. Eu vou fechar. E vou mandar executar aqui. Vou mandar executar e a gente vai observar lá no SAP. Em 3, 2, 1, foi. Vamos ver lá no SAP como está se comportando. Então ele está entrando na transação, inseriu, cadastrou, beleza, voltou. Cadastrando o José, está cadastrando a Maria.
Tá cadastrando o Silva. Tá cadastrando quem ele vai cadastrar agora? Paula Serafim. Ele tá cadastrando. Eu não tô fazendo nada. Eu vou almoçar. Quando voltar, ou ele vai estar trabalhando ainda, ou ele já vai ter terminado. Então vamos aguardar aqui, vamos ver a mágica acontecendo. Então perceba que com pequenas modificações no nosso código, a gente conseguiu fazer com que ele trabalhe em loop. Então agora ele vai trabalhar para a gente até tudo ser imputado. Isso é sensacional, porque quanto tempo eu demoraria para fazer isso manualmente, sabe? Então, essa é a grande maravilha da automatização no SAP. E com certeza isso te ajuda demais na sua rotina, né? Faz você ganhar tempo. Você pode colocar isso enquanto você vai almoçar, você deixa rodando, terminou seu almoço, seu trabalho está pronto ali, entendeu? Esse trabalho em específico está pronto. Então você passa a ter mais tempo para trabalhar de uma maneira estratégica e menos de uma maneira operacional, que não é o legal, né? Então ele já está finalizando aqui. Então ele finalizou e voltou para a tela inicial. E perceba aqui, ó. Perceba que ele foi até o Melissa Alves, tá? Ele foi até o Melissa Alves aqui. Vamos entrar lá, ó, SM30, ZTK de Funk. Vou mandar mostrar, ó, ele foi. É que agora ele sai da ordem de inserção, né? Mas aqui, ó, a última linha, Melissa Alves, tá? E aqui eu tenho 22 entradas. Então tá certo, porque a gente tinha colocado uma de exemplo, né, nas primeiras aulas. Então é isso. Ele cadastrou aqui super rápido, né? Então na próxima aula a gente vai aprender aqui a colocar o check aqui, tá? A gente vai aprender a colocar o check aqui. E eu vou dar várias dicas gerais aí que vai melhorar ainda mais o seu código, beleza? Então nos vemos na próxima aula. Até lá!